Ontem eu publiquei um vídeo aqui falando sobre como as redes sociais e particularmente o Twitter impactaram na propagação de fake news, de desinformação, de notícias contra a vacina e no caso específico do Twitter, como houve uma pressão das pessoas semana passada para que eles tomassem providências em relação a perfis, e a conteúdo que propague mentiras, e eles disseram que eles não são árbitros da verdade, que não é a função deles essa. Só que, como reação a isso, aparentemente a plataforma se sentiu pressionada a tomar algum tipo de providência, e daí o que aconteceu foi que ontem eles bloquearam, eles derrubaram uma publicação do Silas Malafaia, pastor bolsonarista e que é um ávido crítico, é uma pessoa que ataca constantemente a vacinação. E daí ele estava atacando a vacinação agora para crianças, que é uma polêmica que está se desenrolando já tem algum tempo. E daí ele foi e publicou o seguinte aqui: vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio. Os números provam que não há necessidade de fazer isso. E o Silas Malafaia tem uma trajetória também, assim como o Osmar Terra, por exemplo, de publicações que erraram bastante o alvo, E em março de 2020, quando começou a pandemia e o negócio estava se acentuando, o Malafaia tinha publicado o seguinte aqui também no Twitter: aguardem, no final da história vamos ver quem está com a razão, Bolsonaro ou os politiqueiros de plantão e a imprensa que tem produzido pânico no povo. O tempo vai dizer. Na Itália, só 5 pessoas abaixo de 50 anos morreram, todos com problemas de saúde, ninguém abaixo de 30 morreu. Avança agora no tempo, avança aqui para 2022 e a gente tem centenas de milhares de mortos no Brasil, Então, assim, como diz o Malafaia, no final da história vamos ver quem está com a razão. E a história não acabou ainda, e já se sabe que o Malafaia estava errado. Então, no caso das crianças, infelizmente, eles atrasaram a vacinação infantil e pode ser também que isso leve a consequências, a mais mortes. Claro que é um número bem reduzido em comparação a outras demografias, mas mesmo assim, toda morte é uma catástrofe, toda morte é uma tragédia e ninguém quer perder o seu filho porque um pastor como Malafaia está aí apregoando os 4 ventos contra a vacina. E tudo indica que o Twitter também incluiu uma função agora para denunciar tweets enganosos sobre a saúde. Então, nesse sentido, com passinhos de tartaruga, o Twitter tem tomado providências. Mas eu quero aproveitar esse tweet que foi apagado, bloqueado, derrubado do Malafaia, porque era uma pergunta, era uma questão que estava me incomodando e eu não sabia nem sequer como desenrolar esse novelo. Eu ficava pensando, qual é o interesse dessas pessoas, qual é o interesse de um Malafaia, por exemplo, que os seus fiéis morram, que os filhos dos seus fiéis morram, as crianças da sua igreja morram. Qual o interesse? Porque essa pessoa fala, e ela não fala para mim, ela não fala para você, ela fala para os fiéis da religião deles, da vertente religiosa deles. Então, assim, qual é o interesse dessas pessoas de ver o seu rebanho morrendo? No caso do Bolsonaro, isso foi esclarecido ao longo do tempo, O Bolsonaro foi alguém que negou a pandemia, negou a vacina, negou, os métodos de combate à pandemia, porque ele não queria fechar o país, ele não queria parar o país, porque ele sabia que o desemprego que viria em seguida, a crise econômica, cairia na conta dele, como está caindo e como vai continuar caindo. A perda de popularidade do Bolsonaro tem a ver com o colapso econômico do país agora. E isso, em parte, decorrente da pandemia, porque todos os países do mundo foram afetados, mas também é decorrente da incompetência desse governo. Então isso vai cair na conta do Bolsonaro e ele sabia disso. Então ele tentou segurar o máximo possível, porque ele achou, ele pensou que, bem, a gente pode comportar aqui, a gente pode aceitar um certo número de mortes. Então eu vou lavar as mãos aqui, eu vou fingir que eu não tenho nada a ver com isso. Os governadores e prefeitos que arquem com as consequências dessa pandemia. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem a ver sim, e depois isso foi sendo descoberto e revelado. Então o Bolsonaro optou pela economia, entre aspas aqui, optou pela economia, mas no final das contas acabou recebendo um legado de mortes, centenas de milhares de mortes, e um legado de crise econômica. Então isso é um ato do Bolsonaro, foi uma escolha que ele fez e ele vai pagar o preço por isso. E os brasileiros pagaram o preço também, Isso que é a pior parte. A população brasileira pagou por isso. Então é a tragédia brasileira, é o genocídio brasileiro que a gente assistiu, infelizmente. Mas no caso do Malafaia, eu fico pensando, qual é o interesse de uma figura como ele que os seus fiéis morram? Qual é o interesse? E daí, pensando um pouquinho sobre esse assunto, eu cheguei à conclusão que tem a ver com uma disputa de poder, na verdade. É uma disputa de controle de narrativa. Porque a gente pode observar na história, a gente pode observar em outros momentos também, quando a religião entra em colisão contra o conhecimento científico, por exemplo. Quando o catolicismo entrou em colisão com os cientistas. Por exemplo,
Copérnico, Galileu e outros cientistas foram perseguidos pela Igreja Católica. O que acontecia naquele momento? Qual era a disputa narrativa? E aqui eu vou pôr para vocês uma fala da Damares, que atualmente é ministra do governo Bolsonaro, porque essa fala vai ajudar a compreender por que o Malafaia insiste em questões anticientíficas contra a ciência e que vão levar a mortes. Por que ele insiste nisso? Vamos ouvir aqui a Damares falando. Cíntia, deixa eu explicar a minha visão de tudo isso. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Essa fala é reveladora porque aqui você tem, na época não era ministra, mas era uma pastora falando que a ciência foi ocupada por cientistas. Uau, nossa, que surpreendente, né? Que incrível. Cientistas fazendo ciência. Mas ela diz isso e ela falou assim, está na hora dos evangélicos começarem a ocupar a ciência. Está na hora de nós, evangélicos, começarmos a controlar essa narrativa. Por quê? O que acontece, né? Qual é a disputa? Qual é a disputa de poder aqui? E aqui a gente pode se remeter, como eu falei, à própria história da Igreja Católica também. Você tem, por um lado, a religião, a fé, os livros sagrados, e que mostram uma visão sobre o mundo. Inclusive tentando dar respostas não apenas para questões espirituais, mas também para fenômenos físicos, né, naturais. Então você tem lá a Bíblia que conta, por exemplo, que o mundo foi criado em 7 dias. Em 6 dias. No 7º Deus descansou. Então o mundo foi criado em 6 dias e depois Deus descansou. E daí nesses 6 dias ele criou os céus, criou os mares, criou os bichos, criou o homem, criou Adão, e daí do Adão tirou a costela e criou Eva. Então assim, você tem essa história, essa narrativa mitológica, bíblica, e que é a versão oficial da religião. A gente pode ler isso aqui, né? A gente pode ter isso aqui como se fosse algo alegórico, como se fosse, sabe, uma história, simplesmente uma narrativa mesmo para tentar explicar algo que era inexplicável para aquelas pessoas naquele tempo. Mas tem pessoas que leem isso de maneira fundamentalista, ou seja, leem ao pé da letra. De fato, o mundo foi criado em 6 dias, 7º dia Deus descansou e a mulher veio da costela de Adão. Tem quem acredite nisso, que o mundo inteiro foi criado, sabe, 6.000 e poucos anos atrás, ou 7.000 anos atrás. Tem quem realmente acredite nisso. Tem quem acredite que Moisés abriu o Mar Vermelho e atravessou com os judeus por lá. Tem quem acredite que Noé pegou um par de cada animal do planeta, pôs numa arca e sobreviveu ao dilúvio. Ou seja, tem pessoas que acreditam de fato nisso. E isso, essas narrativas, aqui eu menciono apenas narrativas da Bíblia que os cristãos utilizam, né? Porque tem outras narrativas de outras religiões também. Você tem lá os livros sagrados dos hindus, você tem outras mitologias que contam outras histórias. E daí a ciência, ela vem e diz o seguinte, não é assim que a coisa funciona, não foi assim que o mundo foi criado. O universo foi criado 14, alguma coisa bilhões de anos atrás, a Terra, né, o planeta Terra tem bilhões de anos, a vida na Terra tem milhões e milhões de anos, e a espécie humana está na Terra há centenas de milhares de anos. Então assim, a gente tem evidências disso, né? O mundo nos mostra isso. A gente foi, investigou, utilizou critérios, coletamos informações e extraímos essas conclusões. Então, assim, você tem uma narrativa que diz uma coisa, a bíblica, e outra narrativa que diz outra coisa, que é a científica. A diferença essencial entre essas duas narrativas é que uma é uma verdade revelada, portanto é uma verdade imutável, é uma verdade revelada. Deus revelou isso, né? Através dos profetas, através dos evangelistas, Deus revelou isso. E Deus, em tese, sabe tudo. E do outro lado você tem um método científico que é um método que é cumulativo, né? Então assim, uma geração vem fazer novas descobertas a partir de achados anteriores, ou contestando achados anteriores. Então você tem algo que vai passo a passo nos aproximando da realidade, da verdade, do conhecimento. Então é um processo, não é algo pronto, não é algo acabado, não é uma verdade revelada. Explicou o mundo e acabou. Não, sempre está se descobrindo uma coisa nova. E, essencialmente, está em contradição com as narrativas mitológicas, ou religiosas, ou de fé, porque diz coisas diferentes. E se isso aqui for verdade, né, se a ciência for verdadeira, ou estiver mais próximo da verdade, isso aqui é falso. E se isso aqui for verdadeiro, a Bíblia, por exemplo, for verdadeira, isso aqui é falso. Aliás, se a Bíblia for verdadeira, todas as demais religiões do mundo, praticamente, né, que não são do ramo judaico-cristão, todas as demais vertentes religiosas são falsas também. Eu sei que tem muita gente que consegue conciliar isso.
inclusive cientistas, né, que conseguem separar uma coisa da outra. Ah, não, tem minha parte de fé, tem a parte da minha religião, que eu acredito, e que eu não uso a razão para isso, e tem a parte científica, acadêmica, de investigação, que eu uso outros critérios. Então eu separo uma coisa ou outra. E tem pessoas que tentam conciliar as duas coisas, né, dizer, não, na verdade a Bíblia ela fala de maneira metafórica, mas ela está de acordo com os achados da ciência. Ou pessoas que acham que a ciência tem que se encaixar nisso, né? Então há várias posições, e há aquelas posições como a minha, por exemplo, que uma coisa não combina com a outra. Uma narrativa aqui não combina com a outra. Se uma é verdadeira, a outra é falsa, e vice-versa. Então, imagino, né, aqui eu vou supor aqui, que quando Malafaia, ou a Damares, por exemplo, né, a Damares tenta conciliar os dois, né, juntar ciência e religião. Mas quando o Malafaia ataca a ciência, nesse caso aqui ataca as vacinas, o que ele está tentando fazer é fincar uma estaca e dizer que, olha, a nossa verdade é verdadeira, isso aqui é falso, a ciência é falsa, não acredite nisso. Porque daí qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos supor que o Malafaia aceite a vacina. Aceite. Tudo bem, a vacina. E daí o fiel do Malafaia começa a prestar atenção no que diz os cientistas. E não apenas em relação à vacina, mas outros assuntos também. E daí começa o choque, porque coisas ditas aqui não batem com coisas ditas aqui. Então começa um conflito, começa uma tensão. Se por acaso esse fiel começa a olhar para a ciência e falar assim, olha só, eu prefiro acreditar nisso, aceitar essas conclusões do que essa verdade revelada, aos poucos pode ir minando, sabotando a crença religiosa, que foi a preocupação do catolicismo durante o Renascimento, durante o Iluminismo, que pessoas, né, que fiéis começassem a se interessar pelo método científico, pelos achados científicos, e aí, pouco a pouco, os fiéis fossem se desgarrando da religião, porque eram narrativas conflitantes. E o catolicismo conseguiu preservar um pouco o seu legado por mais alguns séculos através do medo, através da pressão, através da Inquisição, por exemplo. Então eles vão lá e dizem o seguinte, olha, se você não aceitar a nossa versão aqui, você é um herege, você é alguém que vai ser punido. Então eles usaram o medo, né? O medo, a pressão, que é o que acontece com Galileu. Galileu ele retrocede porque ele não quer ser morto, não quer ser queimado. Mas hoje em dia já não tem esse poder. Nenhuma religião ocidental tem esse poder de impor a fé com base no medo. Só que daí há uma nova ferramenta, que é a internet, as redes sociais. E aí eles podem simplesmente fechar essas pessoas dentro de um universo de informação, as bolhas de informação, fechar essas pessoas numa bolha de modo que elas nem sequer ouçam o que está fora. E aí que está o grande perigo, porque a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre como nessa disputa de narrativas, nessa disputa de ideias, porque essa disputa de fato, ideias e discursos, nessa disputa você precisa destruir o seu opositor. Você precisa fazer com que o seu grupo, né, a sua bolha, pense que todo mundo fora da bolha está errado. Porque há um perigo em você ouvir o discordante. Porque há um perigo em você ouvir outras vozes, porque elas podem ter razão em alguns pontos. E é justamente aí que entra o senso crítico, porque você pode ser capaz de ter suas ideias, de ter o seu conjunto de ideias, né, o seu conjunto ideológico, e ao mesmo tempo saber reconhecer o que é certo do outro lado, de modo a você pensar sobre aquilo. Pensar sobre aquilo e adotar aquilo ali se for necessário. De certo modo é assim que se constrói conhecimento, né? Eu só queria dividir com vocês mesmo essa inquietação que estava me dando ao ver esse tipo de enfrentamento de certos líderes religiosos, que não são todos, obviamente, mas certos líderes religiosos que estavam o tempo todo tentando sabotar que os seus fiéis ouvissem a voz da ciência, ouvissem os cientistas, ouvissem os achados científicos. E eu me perguntava, por quê? Por quê? Por que eles fazem isso? Qual é, sabe, a base disso? Me parece que é isso. É uma disputa de poder, é uma disputa para manter o jugo, para manter, sabe, aqui, olhe para cá. Aqui está a verdade revelada e eu sou o intérprete dessa verdade. Você ouça a mim, não ouça os demais. Ou infiltrar, né, como diz as Damares, infiltrar vozes desse lado aqui no outro lado, para que, se a gente ouvir o outro lado, esteja passando pelo nosso filtro. Mas, no final das contas, é totalmente contraproducente pensar que, como consequência disso, fiéis vão morrer. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, sobre essa leitura minha, inclusive, né? Se você concorda que tem uma disputa de narrativas aqui, de poder, no final das contas, né? De quem controla a bolha, de quem controla aquele grupo, de quem controla a versão oficial daquele grupo. Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!